Shalom, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, papai. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado por mais um dia, por essa manhã. Obrigado, Pai. Obrigado pela vida dos meus filhos, Pai. Pai, hoje é o nosso 11º dia de oração dos filhos, Pai. E a nossa oração hoje, papai, é quebrando maldições, laços espirituais e padrões geracionais sobre os meus filhos, Pai. Pai, nós entramos hoje em uma jornada de libertação espiritual profunda sobre a vida dos meus filhos, Pai. Onde toda a corrente do passado é quebrada pelo poder transformador de Cristo Jesus, Pai. Este é um clamor que toca, Pai. Raízes espirituais, ciclos antigos, realidades que influenciam gerações inteiras, Pai, em nome de Jesus. Em Gálatas 3,13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Louvado seja o nome do Senhor, papai. Papai, faça um clamor profundo diante do trono, Pai. Pai, eu oro para que 2026, Pai, seja um ano onde toda a cadeia espiritual que tenta se levantar contra os meus filhos, Pai, seja quebrada pelo poder do nome de Jesus, Pai. Oro para que todo ciclo negativo seja interrompido. Oro que para todo padrão destrutivo seja cortado. Eu oro, Pai, para que toda herança emocional, espiritual e comportamental que não vem do Senhor seja cancelada na vida dos meus filhos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. A Tua palavra em João 8,36 diz: portanto, se o Filho vos libertará, verdadeiramente sereis livres, Pai. Cristo Jesus, Pai, libertou, Pai, os meus filhos, Pai. Pai, eu oro pelas correntes do passado sendo quebradas, Pai. Pai, muitas vezes nós carregamos dores que não são nossas, Pai. Repetimos padrões que não conhecemos, vivemos guerras que não travamos, enfrentamos gigantes que nasceram antes de nós. Mas eu creio, Pai, que em Cristo Jesus toda maldição é quebrada, todo jugo é destruído e toda corrente espiritual perde força na vida dos meus filhos, Pai. Não repetirá histórias antigas na vida deles, Pai. Pai, eles não herdarão traumas familiares, nem serão vítimas de padrões emocionais que destroem ou que destruíram outros, Pai. Pai, eles estão livres da influência do passado, Pai. Eles não viverão sob influência de palavras, decisões ou pecados do passado, Pai. Pai, há uma nova história sobre a vida dos meus filhos, escrita em Cristo Jesus, Pai. Por isso eu coloco meus filhos diante de Ti e declaro uma completa libertação na vida deles, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Pai, que toda maldição geracional seja cortada, Pai, em nome de Jesus. Todo ciclo que tentou atravessar gerações e chegar até eles, Pai, eu corto agora pela raiz em nome de Jesus. O sangue de Cristo está sobre meus filhos, Pai, e protege eles contra toda herança espiritual negativa, Pai. Pai, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João 1,7, Pai. Pai, que sejam interrompidos os padrões emocionais destrutivos na vida dos meus filhos. Pai, que a Tua luz dissipe as sombras de cada padrão destrutivo que tenta se manifestar na vida deles, Pai, trazendo cura e renovação, Pai. Eu oro, Pai, declaro, Pai, que o espírito de fracasso não terá domínio, mas sim o de vitória e sucesso em cada empreendimento, Pai. Eu oro, Pai, pela maldição do medo, Pai, que todo medo paralisante seja substituído pela coragem e confiança inabalável em Ti, Pai. Oro pelas maldições de ansiedades, Pai,
Pai, que as mentes dos meus filhos e coração sejam guardados pela paz que excede todo entendimento, livres de ansiedade, Pai. Oro, Pai, pela destruição emocional, Pai. Nós restauramos, Pai, no poder do nome de Jesus, Pai, a saúde emocional, transformando dor em resiliência e esperança em nome de Jesus, Pai. E eu oro, Pai, quebrando toda maldição de depressão, Pai. Que a alegria do Senhor seja a força deles, Pai, dissipando toda a nuvem de tristeza e depressão, Pai. Pai, Filipenses 4, de 6 a 7, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Pai, o coração dos meus filhos, os sentimentos deles, Pai, estão livres, pois estão presos a Cristo Jesus, Papai. Papai, eu oro pelas maldições relacionais, Pai, que estão sendo quebradas nesse ano de 2026, Pai. Maldições que afetam as relações, esteja desfeita e que a luz de Cristo revele um novo caminho de amor, respeito e liberdade, Pai. Pai, relacionamentos quebrados, Pai, declaro, Pai, que todo padrão de discórdia, de isolamento e separação seja desfeito, e que laços de amor, compreensão e unidade sejam estabelecidos na vida dos meus filhos, Pai. Pai, oro pela dependência emocional, Pai, que a autonomia e a liberdade emocional sejam restauradas e que todo apego prejudicial seja substituído por um amor saudável, enraizado em Cristo Jesus, Pai. Oro também pela imoralidade, Pai. Clamo por pureza de coração e mente, rompendo com todo laço de imoralidade e escolhendo um caminho de santidade e integridade em todas as interações, Pai. Isso que eu oro na vida dos meus filhos, Pai. Pai, o amor é paciente, o amor é benigno, não inveja, não se vangloria, não se ensoberba, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. 1 Coríntios 13, de 4 a 8. Louvado seja o nome do Senhor, Papai. Eu declaro essa palavra na vida dos meus filhos, Pai. Maldições relacionais sendo quebradas, Pai. E o teu amor sendo instalado, Pai, em nome de Jesus, Pai. Pai, que cesse na vida deles toda maldição espiritual, Papai. Toda e qualquer maldição espiritual que tenta se manifestar na vida dos meus filhos seja aniquilada, Pai. Que a maldição, Pai, seja quebrada em nome de Jesus, Pai, para que eles possam viver em total liberdade e no propósito que o Senhor traçou para eles, Pai. Pai, eu oro, Pai, quebrando toda a maldição de vícios, Pai, em nome de Jesus, que todo cativeiro de vícios seja quebrado e que eles sejam completamente livres para viver a plenitude da Tua vontade e ser um testemunho da Tua graça libertadora. Pois o pecado não terá domínio sobre eles, portanto, não estais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos 6,14. Maldição de enfermidades espirituais, Pai. Pai, ora Isaías 53,4. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre ti. Eu declaro cura e restauração sobre alma e espírito, Pai. E toda fraqueza, dor ou doença espiritual que tenta assolar a vida deles sejam arrancadas pela raiz e substituídas pela saúde divina. Louvado seja o nome do Senhor, Pai. Pai, eu oro, Pai, para que toda maldição de confusão espiritual, Pai, seja quebrada na vida deles, Pai.
porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz. 1 Coríntios 14:33. Que toda névoa de confusão mental e espiritual seja dissipada. Conceda-lhes clareza de propósitos, discernimento e paz para ouvir a tua voz e seguir os teus caminhos, papai, em nome de Jesus. Pai, que toda maldição de escassez seja dissipada na vida dos meus filhos, Pai. O meu Deus suprirá todas as necessidades deles segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Filipenses 4:19. Seja quebrada, Pai, toda maldição de escassez na vida deles, seja ela financeira, emocional ou espiritual, Pai. Declaro abundância, provisão e prosperidade em todas as áreas, conforme a tua promessa na vida dos meus filhos, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Pai, que padrões emocionais destrutivos sejam interrompidos, Pai. Eu oro contra padrões que tentam se repetir na vida deles, Pai. Não importa se esses padrões foram vividos por mim, pelos meus avós ou antepassados. Os meus filhos não serão moldados pelo passado da minha família, pelo passado da família da minha esposa, mas sim pelo futuro que o Senhor preparou para eles, Pai. Pai, insegurança, Pai, padrões de insegurança e baixa estima sejam dissipados, Pai. Rejeição, Pai. Padrões de rejeição e abandono seja dissipado, medo, padrões de medo do futuro seja dissipado. Desistência, Pai, padrões de desistência e autossabotagem na vida dos meus filhos, Pai, sejam dissipados em nome de Jesus. Eis que faço nova todas as coisas. Apocalipse 21:5. É isso que eu declaro na vida dos meus filhos, Pai. Pai, que toda palavra de maldição seja anulada. Eu oro, Pai, para que seja lançada sobre a vida deles, Pai, palavras de bênção, de alegria, Pai, coisas de maldição, Pai, que foram lançadas mesmo sem intenção ou sejam anuladas no mundo espiritual, Pai. Não importa de como surgiram essas palavras, mas elas são dissipadas na vida dos meus filhos, Pai. Pai, palavras têm poder, Papai, e algumas vezes palavras ruins ficam ecoando na alma. Mas hoje eu declaro toda palavra contrária na vida dos meus filhos cai por terra, em nome de Jesus. Pai, palavras de diminuição, palavras que disseram que eles não seriam nada, que não eram capazes, que diminuíram o valor que eles têm, Pai, são dissipadas em nome de Jesus. Palavras que feriram, Pai. Palavras que machucaram, marcaram, pesaram e tentaram determinar um futuro negativo na vida dos meus filhos são dissipadas no coração, na alma e no espírito deles, Pai, em nome de Jesus, Papai. Palavras destrutivas, Pai, palavras de comparação, críticas destrutivas e rejeição que deixaram cicatrizes, Pai, são dissipadas, Pai, e hoje há uma cicatrização, Pai. E os meus filhos são restaurados, Pai. A morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18:21. Então, Papai, eu declaro vida na vida dos meus filhos. Restauração, Papai, em nome de Jesus, Pai. Pai, declaro cura das memórias emocionais, Pai. Pai, se algum dia algo que machucou o espírito deles, Pai, os perturba, Pai, cura agora em nome de Jesus, Pai. Tira essas palavras da memória emocional deles, Pai. Limpa o coração deles dessas marcas, Pai. Pai, eu declaro, Pai, as palavras verdadeiras que estão sobre a vida dos meus filhos, Pai. Palavras que substituem todas aquelas palavras negativas, Pai. Eu declaro. Os meus filhos são filho amado, escolhido, separado, único, precioso, forte, capaz, cheio de propósito, em nome de Jesus. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. 1 João 3:1. Declara essas palavras na vida deles, Pai.
Pai, eu oro quebrando os laços espirituais nocivos, Pai. Vínculos tóxicos, Pai. Laços emocionais destrutivos sejam quebrados. Experiências traumáticas, Papai. Memórias que prendem, Pai, sejam apagadas na vida dos meus filhos, Pai. Influências nocivas, pessoas e situações prejudiciais sejam afastadas na vida deles, Pai. Ambientes pesados, lugares espirituais carregados, Pai, que meus filhos não vivam em lugares assim, mas vivam onde a Tua atmosfera prevalece, Pai. Onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. 2 Coríntios 3,17. É neste lugar, Pai, que os meus filhos se encontrarão, Pai. Pai, eu consagro cada parte do ser dos meus filhos, Pai. Espírito deles pertence a Jesus, que a alma pertence a Jesus e o coração deles também pertence a Jesus. Eu declaro, Pai, fosses comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. 1 Coríntios 6,20. Pai, os meus filhos foram comprados e pertencem a Cristo Jesus. A alma deles, o espírito deles, o corpo deles, o coração deles, Pai. Tudo pertence a Cristo Jesus e nenhum outro, Pai. Nenhum outro, Pai, pode reivindicar o que o Senhor já comprou com sangue, Pai. Pois no sangue eles foram lavados e pertencem eternamente a Ti, Pai. Pai, que eles sejam guiados pelo Espírito, Pai, em cada escolha, Pai. Que o Teu Espírito os guie, Pai. Eu oro para que os meus filhos sejam guiados pelo Espírito Santo diante de cada escolha que eles precisarem, Pai. Pai, traz sobre a vida deles discernimento espiritual, Pai. Que eles não repitam erros familiares, nem andem nos caminhos que causaram a destruição de outros, Pai. Traz proteção contra armadilhas, Pai. Que eles não caiam nas armadilhas que prenderam gerações anteriores, nem trilhem atalhos que roubaram destinos, Pai. Pai, que eles tenham uma percepção aguçada, Pai. Dá a eles discernimento para perceberem armadilhas espirituais antes que elas se tornem problemas, Pai. E derrama sobre a vida dos meus filhos, Pai, coragem para cortar e sabedoria divina, Pai. Dá a eles força para cortar vínculos que os afastam do Teu propósito, Pai. Dá a eles, Pai, sabedoria para evitar relacionamentos tóxicos antes de se envolverem profundamente, Pai. Pois lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, versículo 105. A Tua palavra, Pai, os libertará e os ajudará, Pai, em cada escolha que eles precisarão fazer, Pai. Pai, eu declaro cura emocional profunda e completa na vida dos meus filhos, Pai. Pai, janela da alma iluminada, Pai. Cura que ninguém sabe, Pai. Tratamento na vida deles, silêncio, Pai. Cura do que dói no silêncio, Pai. Pai, restauração, Pai. Identidade foi ferida, é restaurada hoje, Pai, em nome de Jesus, e remoção, Pai. Lembranças que machucam sejam removidas, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que neste ano de 2026 eles vivam um processo de cura completa, Pai. Que o Senhor abra janelas na alma que precisam ser iluminadas, Pai. E que o Senhor trate o que ninguém sabe. E que o Senhor cure o que dói no silêncio, Pai. Salmo 147, versículo 3. Ele sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Louvado seja o nome do Senhor, Pai. Pai, traz força espiritual para os meus filhos, para que eles possam resistir, Pai. Pai, para que os meus filhos tenham força espiritual para resistir a tentações e influências malignas. O mundo está cheio de vozes, cheio de ruídos, cheio de promessas fáceis, mas eu oro, Pai, que a voz do Espírito Santo seja sempre mais forte na vida dele. Que a convicção do certo e errado seja clara, Pai, em nome de Jesus. Que o coração deles rejeite o pecado espontaneamente, Pai. Que eles não aceitem migalhas espirituais, Papai. Que eles amem a santidade, que eles desejam
desejem viver uma vida reta, Pai, e que eles se posicionem com firmeza. Eu declaro, Pai, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4, versículo 7, Pai. Pai, que laços com o passado sejam quebrados na vida deles, Pai. Que todo laço com o passado que tenta puxá-los para trás, Pai, seja dissipado, Pai. Se um dos meus filhos, Pai, viveu alguma experiência difícil, alguma decepção, alguma vergonha, algum erro, algum pecado, algum trauma, algum relacionamento ruim, alguma situação que marcou profundamente, cura o Senhor. Traz cura sobre ele, Pai. Pai, livre-os de experiências difíceis, traumas e erros do passado, Pai. Pai, que neste presente momento, Pai, eles passem por um processo de cura e libertação, Pai, de corpo, espírito e alma, Pai. Que eles vivam este ano, Pai, sem algemas, Pai. Uma vida leve, Pai, sem algemas do passado, livre de tudo que estava tentando prendê-los, Pai, sem correntes emocionais, coração liberto e restaurado, sem pesos espirituais, espírito leve e renovado, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para os que estão diante de mim. Filipenses 3,13, Pai. É isso que meus filhos vivem em 2026, Pai. Pai, uma nova história espiritual, Pai. Eu oro, Pai, para que o Senhor estabeleça uma nova história espiritual na vida deles, Pai. Que a partir deles novos ciclos comecem, Pai. Ciclos de bênção, Pai. Favor divino e prosperidade em todas as áreas da vida. Ciclos de vitória na vida deles, Pai. Superação e conquistas constantes. Ciclos de força emocional, estabilidade e maturidade emocional neles, Pai. Ciclo de amor saudável, relacionamentos edificantes e verdadeiros na vida dos meus filhos, Pai. Ciclos de sabedoria, Pai. Discernimento e entendimento divino, Pai, diante de todas as coisas, Papai. Ciclos de provisão, Pai, suprimento abundante em todas as necessidades dos meus filhos, Pai. Ciclos de relacionamentos contigo, Papai, intimidade profunda contigo, Pai, com Cristo Jesus, uma intimidade especial com o Espírito Santo, Pai. E ciclos de maturidade espiritual, Pai, crescimento contínuo na fé e no caráter. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Tudo se fez novo, Pai. Pai, que seja inaugurado um novo legado na vida dos meus filhos, Pai. O primeiro de muitos, Pai, que eles se tornem os primeiros de muitos, Pai. Que a história deles, Pai, seja um divisor de águas na família, Pai. Pai, que o comportamento deles mude destinos futuros, Pai. Que a fé deles influencie gerações, Pai. E que a vida espiritual deles, Pai, quebre padrões antigos e inaugure padrões do reino, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que todo o comportamento deles mude destinos futuros, Pai. Que a fé deles influencie gerações, que a vida espiritual deles quebre padrões e inaugure novos padrões vinculados ao Senhor, Papai. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Deuteronômio 30:19, Pai. Esse ciclo se começa na vida dos meus filhos, Pai. Libertação de vícios e dependências, Pai. Livre de dependências emocionais, livre de compulsões, livre de prisões internas, livre de hábitos destrutivos, livres de apegos que roubam a liberdade. Para a liberdade foi que Cristo os libertou. Gálatas 5, versículo 1. Louvado seja o nome do Senhor, Pai. Então, Papai, a única coisa que eu posso dizer hoje é a libertação completa em todas as áreas, Pai. No olhar, no coração, nas interpretações, nos pensamentos, nas emoções e nos desejos, Pai. Libertação completa, Pai,
em todas as áreas da vida dos meus filhos, Pai. Pai, que tudo aquilo que se tornou prisão hoje seja liberto em nome de Jesus, Pai. Pois o Senhor restaura também o valor deles, Pai. O Senhor restaura eles por completo, Pai, em nome de Jesus, Pai. Pai, restaura, Pai, restauração de identidade em Cristo, Pai. Separado pelo Senhor para propósito específico, eles são escolhidos, Pai, amados, profundamente amados pelo Pai Celestial, criados com propósito, cada detalhe planejado com intenção divina, Pai. Cada detalhe no corpo dos meus filhos, na mente, no coração, na alma, Pai. Pai, protegidos pelo sangue, Pai, cobertos pela proteção do sangue de Cristo de Jesus, Pai. Desejado pelo céu, Pai, valorizados e queridos no Teu coração, Pai. Eles são únicos, Pai, insubstituível e especial aos olhos Teus, Pai. Nenhuma maldição pode sofrer onde há identidade. E esta é a identidade dos meus filhos, escolhidos, amados, criado com propósito, protegido pelo sangue, desejado pelo céu e único, Pai. Restaura a confiança deles, Pai. Confiança em Ti, Pai. Confiança nas pessoas certas, Pai. E confiança neles mesmos, Pai. Pai, porque confiança quebrada gera padrões repetitivos, Pai. Então restaura, Pai, a confiança dos meus filhos, Pai. Principalmente a confiança em Ti, Pai. Eu oro, Pai, cura a confiança dos meus filhos, Pai. Restaura a segurança deles e estabelece paz no coração deles, Pai. Porque somos feitura Sua, Pai. Criados em Cristo Jesus para boas obras, Pai. Pai, proteção completa no mundo espiritual, Pai. Proteção, Pai. Protege-os, Pai, contra ataques espirituais diretos, Pai. Protege-os contra opressão e peso espiritual. Protege-os, Pai, contra perturbações mentais e emocionais, Pai. Protege os meus filhos contra pesadelos e terror noturno, Pai. Protege os meus filhos contra ambientes espirituais carregados, Pai. Pai, protege os meus filhos contra pessoas espiritualmente desequilibradas, Pai. Guarde-os, Pai. Protege os meus filhos contra influências malignas de toda a natureza. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os temem e os livra. Salmo 34:7, Pai. Pai, o Teu anjo, Pai, acampa ao redor dos meus filhos, Pai. Pai, traz sobre meus filhos uma cobertura divina completa, Pai. Coloca anjos, exército de anjos ao redor deles para proteção constante, Pai. O Teu sangue, Pai, sobre a mente, corpo e espírito deles, Pai. Coloca uma barreira de fogo ao redor da vida deles, Pai. Pai, eu consagro os meus filhos ao Senhor, eu consagro espírito, alma e corpo. Nenhuma arma forjada contra eles prosperará, Papai. Isaías 54:17, Pai. Uma consagração total, Pai. Consagra o futuro deles, Pai. Todo o porvir dedicado aos propósitos divinos, Pai. Pai, cada capítulo escrito sob direção celestial, eu consagro a história deles, Pai. Eu consagro os caminhos deles, Pai, cada passo guiado pela mão do Senhor, Papai. Consagro cada etapa da vida deles, Pai, todas as fases, Pai, sob cobertura e direção divinas, Pai. Pai, Romanos 12:1 diz: apresentai-vos os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, Pai. Pai, entrego a Ti a vida dos meus filhos, Pai. Eu declaro vitória total na vida deles, Pai. Nenhuma maldição permanecerá, nenhum ciclo negativo continuará, nenhum padrão destrutivo sobreviverá na vida dos meus filhos, nenhum vínculo errado prosperará na vida deles, Pai. Nenhuma influência espiritual maligna frutificará na vida dos meus filhos, mas a graça de Deus que nos dá a vitória por nosso Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, Pai. Pai,
ano da liberdade, 2026, Pai. Este ano, Pai, é o ano da liberdade total, Pai. Os meus filhos caminharão livres, porque porque sobre eles estão o nome que é acima de todos os nomes, o nome de Jesus Cristo, Pai. O nome de Jesus sobre a vida dos meus filhos, Pai. Eles estão livres para crescer, estão livres para sonhar, estão livres para avançar, estão livres para amar, estão livres para ser quem Deus os chamou para ser. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, Ele deu um nome que é nome sobre todo nome. Esse é o nosso Jesus Cristo, Pai, e Ele está sobre a vida dos meus filhos, Pai. Pai, eu declaro, Pai, onde Jesus reina, tudo se transforma. Onde Jesus entra, as trevas saem. Onde Jesus toca, tudo se transforma. Onde Jesus reina, maldição nenhuma permanece. O Senhor Jesus reina sobre a vida dos meus filhos, Pai. Pai, este ano é um ano de quebra de ciclos, Pai. Um ano de uma nova história espiritual na vida deles, Pai. Um ano de um novo legado emocional sendo iniciado na vida dos meus filhos, Pai. Eu declaro, Pai, que este ano é um ano da libertação, um ano de quebra de ciclos, um ano de uma nova história espiritual, um ano de um novo legado emocional, um ano em que tudo que tentava prendê-los cairá por terra em nome de Jesus, o ano em que eles viverão como filhos livres, fortes e firmados no Senhor. Se, pois, o Filho vos libertará, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. Os meus filhos estão libertos em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, querido. Graças por existir. Eu os abençoo em nome de Jesus, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Amém. E graças a Deus. Eu sou pastor Dagoberto, prostrado aos pés de Cristo Jesus. Eu falo de Pamplona, Espanha. Um grande beijo, um forte abraço. Eu os abençoo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor.